Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. Conforme cada um descreveu, uns já fumaram drogas, outros já beberam. O número de bebida foi assustado pra gente que fez a pesquisa, né? Agora vai ler um texto aí. A reportagem, abre aspas, lei proíbe o uso de álcool por menores, fecha aspas, assinada pelo jornalista Fábio Trindade, publicada no jornal Correio Popular, Campinas 2 de 8 de 2011, foi estudada pelos alunos dos 8º e 9º anos dessa escola. Tinha uma lei, né, que estava proibindo aí, proíbe, né, os menores de usar álcool, beber álcool, essas coisas, só que essa lei não estava funcionando. Então aí o governo fez outra lei. E aí o dono de algum estabelecimento que for pego vendendo álcool para menores de 18 anos vai ter a aplicação de multa de até R$80 mil, a interdição do estabelecimento por 30 dias e até a perda da inscrição no cadastro dos contribuintes do ICMS. Né? A prefeitura não fiscaliza, porque a lei é federal. Além disso, só há de se houver denúncia. O sindicato dos estabelecimentos diz que não existe preocupação em cumprir a legislação, porque não há nenhum tipo de fiscalização, porque acabamos de falar, né? Se não tem fiscalização, não tem como prevenir que vende álcool para menores. Segundo a reportagem, uma pesquisa feita do IBOP apontou que quase 20% dos adolescentes começam a beber entre 12 e 17 anos. Boa parte deles em casa, acompanhado com os próprios pais. Outros compram livremente em supermercados, bares, baladas. Embora seja proibido, sempre burlam a proibição pedindo o adulto para comprar. Tem criança que, não sei se tem pais aqui também que teve isso. Por exemplo, o pai, às vezes, na quarta-feira, num domingo, tem vontade de beber cerveja, esses tipos de bebida. Aí a criança, o adolescente vê e sente vontade, né? Porque acha que aquilo, como o pai está fazendo aquilo, acha que também pode fazer. Então, aí a mãe pensa, é só um golinho, não vai fazer mal pro meu filho. Só que ninguém sabe o psicológico do seu filho. Causar dependência. Pode causar uma dependência para ele mais tarde, porque um golinho pode fazer diferença. Tanto no psicológico quanto na reação da pessoa, mais pra frente. Então não adianta assim a escola, né, fazer as palestras, falar que a gente é ruim beber, se o filho chega em casa pelo próprio pai dizendo que é legal beber, que é gostoso. Então isso parte da atitude dos pais também. Segundo o juiz, abre aspas, a família e a sociedade precisam se conscientizar de que a bebida alcoólica traz efeitos nefastos às crianças e adolescentes durante a fase de desenvolvimento. Fecha aspas, abre aspas. A dependência química é uma realidade que atrapalha a vida dos jovens em todos os sentidos. Fecha aspas. Então aí o diálogo é muito essencial, né? A conversa entre os filhos, conversar com os filhos. Também não precisa sentar e estar conversando, porque nós adolescentes não gostamos muito disso, né? Mas assim, vai no shopping, conversa, né? Porque assim, conversa é chato, né? Mas assim, leva o filho no shopping, aí compra alguma coisa pra ele, né? Né? Leva no shopping, aí já vai começar a conversar. Deixa só, então, só pode conversar com adolescente quando estiver no shopping, é isso? E comprando coisa ainda. Então o diálogo, ultimamente, não tem diálogo entre os pais, né? Então tem que ter conversa, conversar com os filhos, né? Porque assim, não adianta a escola dar um cadeado, só os pais têm como abrir esse cadeado, né? Só os pais têm como conscientizar os filhos, né? E dessa parte aí de alcoolismo, que é uma coisa super normal, como vocês viram aí nesse trecho desse vídeo, é uma coisa super normal entre os jovens, na frente da faculdade bebendo, né? Também não adianta pegar, bater, espancar, porque isso não vai adiantar. Ele vai beber mais e vai fazer mais coisa errada. Ninguém tem que tentar ir Sentar e conversar. A quantidade, quem bebe mais? Em meninas 65,7%, meninos 74,2%. Os meninos estão bebendo mais. Acho que
ficou claro assim, essa pesquisa foi feita com 232 alunos dessa escola. Então esse resultado reflete o que acontece com os nossos alunos. Então, ou seja, quem respondeu é o aluno do 6º ao 9º ano. Tá? Sim, os de vocês. Então, ou seja, dentre esses 232 alunos que estavam no dia, né, 74% dos meninos disseram já ter bebido alguma coisa e 65% dos meninos também. Isso não quer dizer que eles são alcoólatras, quer dizer que já experimentaram algum tipo de bebida alcoólica. Que bebida já experimentaram? 29,7% diz nunca ter comido. 27,2% vários, já beberam várias bebidas. 14,7% disseram que beberam cerveja. 13,8% beberam vinho. 12,1% beberam vodka. E 1,7% não respondeu. 0,9% beberam vinho. Então aí,